As palavras têm um poder imensurável. Elas podem edificar ou destruir, curar ou ferir, aproximar ou afastar. Desde o princípio, Deus usou a palavra para criar o universo. E ao longo das Escrituras, vemos que ele nos alerta sobre a responsabilidade que temos ao falar. A forma como usamos nossa língua pode nos levar a um caminho de bênçãos ou de condenação. A Bíblia nos ensina que um cristão fiel deve usar suas palavras para glorificar a Deus e edificar os outros, enquanto o mau uso da palavra pode trazer consequências devastadoras para nossa vida espiritual e emocional. A Bíblia destaca o poder das palavras de diversas maneiras, enfatizando que elas têm a capacidade de criar, transformar, edificar e até destruir. Aqui estão alguns pontos centrais sobre o que a Escritura ensina a respeito. 1. A palavra como criadora. No início do Evangelho de João, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa passagem revela que a palavra, ou Verbo, de Deus, não só existia desde o princípio, mas também participou ativamente da criação. Assim, a palavra de Deus é vista como poderosa e fundamental para a existência e a ordem do universo. Segundo o poder de criar e transformar vidas, as Escrituras afirmam que as palavras têm o poder de transformar realidades. Em Provérbios, por exemplo, encontramos: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa passagem nos lembra que as palavras que proferimos podem trazer vida, por meio de encorajamento, verdade e amor, ou causar dano se forem usadas de maneira destrutiva. 3. A importância da palavra na fé e na salvação. Jesus enfatiza a importância de ouvir e obedecer à palavra de Deus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A ênfase está não apenas em ouvir a palavra, mas também em vivê-la, o que é essencial para uma fé autêntica e transformadora. 4. A palavra como instrumento de propósito e direção. Ao longo da Bíblia, as palavras são frequentemente associadas à revelação de Deus e ao direcionamento de vidas. Os profetas, por exemplo, receberam mensagens de Deus que orientaram o povo de Israel, mostrando que a palavra divina é um meio de instrução, correção e esperança. 5. O uso responsável da língua. Além do poder de edificar, a Bíblia também adverte sobre os perigos do uso irresponsável das palavras. Jesus e os escritores do Novo Testamento nos ensinam a ter cuidado com o que falamos, pois nossas palavras refletem nosso coração e podem impactar profundamente aqueles ao nosso redor. Em resumo, a Bíblia ensina que a palavra possui um poder incrível, capaz de criar, transformar e direcionar tanto a realidade externa quanto a interna. Ela nos convida a usar nossa língua com sabedoria, amor e responsabilidade, reconhecendo que, através das palavras, manifestamos nossa fé e influenciamos a vida das pessoas ao nosso redor. De acordo com a Bíblia, um cristão fiel que usa bem a sua língua pode realizar diversas ações que refletem o caráter de Cristo e promovem a edificação do próximo. Entre essas ações, destacam-se: 1. Edificar e encorajar os outros. Inspirado em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O cristão pode usar suas palavras para edificar, confortar e fortalecer aqueles ao seu redor. Palavras de encorajamento e apoio podem transformar vidas e promover um ambiente de amor e esperança. Segundo, testemunhar e compartilhar o Evangelho. Um cristão que sabe utilizar bem sua língua torna-se um instrumento eficaz para divulgar a mensagem de salvação. Conforme ensina o Novo Testamento, compartilhar o Evangelho, seja por meio de conversas, pregações ou testemunhos pessoais, é uma maneira poderosa de levar a luz de Cristo ao mundo. Terceiro, promover a verdade e a justiça. Usar a língua de forma responsável também significa falar a verdade com amor, corrigir com mansidão e lutar contra injustiças. Jesus ensinou que nossas palavras devem refletir a verdade e a justiça de Deus, servindo como um exemplo para aqueles que nos cercam. Quarto, cultivar um espírito de paz e reconciliação. Palavras bem escolhidas podem transformar conflitos em oportunidades de reconciliação. Ao promover o diálogo respeitoso e a compreensão, o cristão pode ajudar a resolver desentendimentos e construir relacionamentos baseados no amor e na paz. 5. Demonstrar autocontrole e sabedoria. A Bíblia enfatiza a importância do autocontrole e da sabedoria na comunicação. Em passagens como Tiago 3, o apóstolo ressalta que a língua pode ser tanto uma fonte de bênção quanto de maldição. Assim,
O cristão fiel procura controlar suas palavras, buscando sempre transmitir amor, compreensão e orientação espiritual. Em resumo, um cristão que usa bem sua língua não apenas beneficia aqueles que ouvem suas palavras, mas também serve de testemunho vivo da transformação que a fé em Cristo pode operar. Ele se torna um agente de mudança, espalhando a mensagem de amor, esperança e redenção que está no coração do Evangelho. A Bíblia ensina que o mau uso das palavras pode ter consequências graves, tanto espirituais quanto relacionais. Aqui estão algumas das principais consequências mencionadas nas Escrituras. 1. Destruição e sofrimento. Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que palavras mal usadas podem causar dor, conflitos e até destruição em relacionamentos, carreiras e vidas. Segunda, discórdia e separação. Provérbios 16:28 diz: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Fofocas, mentiras e palavras rudes podem afastar pessoas e destruir amizades e famílias. Terceira, as consequências espirituais. Jesus advertiu sobre a responsabilidade das palavras em Mateus 12:36-37. Digo-vos que de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso mostra que Deus leva nossas palavras a sério e que seremos julgados por elas. Quarta, autodestruição. Tiago 3:6 compara a língua a um fogo que pode destruir a própria pessoa. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, coloca-se entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, sendo inflamada pelo inferno. Palavras descuidadas podem causar arrependimentos profundos e consequências irreversíveis. Quinta, distanciamento de Deus. Quem cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Ou seja, falar de maneira irresponsável pode prejudicar o relacionamento da pessoa com Deus e torná-la hipócrita em sua fé. O mau uso das palavras pode resultar em destruição de relacionamentos, sofrimento, pecado e até julgamento espiritual. Por isso, a Bíblia nos ensina a falar com sabedoria, amor e responsabilidade, pois nossas palavras têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Que possamos escolher usá-las para a glória de Deus e para a edificação do próximo. Se você assistiu até aqui, eu tenho um presente especial para você. Preparei um e-book gratuito com um devocional de 7 dias, abordando 7 temas fundamentais para a vida cristã. Esse material vai te ajudar a crescer espiritualmente e a aplicar princípios bíblicos no seu dia a dia. O link para baixar está na descrição. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé e sua caminhada com Deus.